Graça e paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Queridos, nesta semana estivemos meditando, hoje é o último dia, quinta meditação, mas nós vamos continuar pensando nesse Deus, nesse Pai maravilhoso que resolve se fazer carne para morrer no nosso lugar, naquela cruz onde eu e você deveríamos estar. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte, então nós deveríamos morrer e ficar eternamente longe de Deus, mas pela ação de Jesus, o próprio Deus se fazendo carne, tomando o nosso lugar, nós temos agora essa possibilidade de viver eternamente ao lado dele. Porque a cruz é o pagamento que todo pecador deveria receber. Na verdade, não precisaria ser simplesmente numa cruz, mas é a morte, porque quem vai para uma cruz acaba morrendo. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte e que sem derramamento de sangue não há remissão dos pecados. Por isso que Jesus precisou morrer, ele foi tão ferido, aquela coroa fez com que o seu sangue fosse derramado, os cravos, tudo aquilo que quando Jesus veio a esse mundo, se fez carne e assumiu a tua, minha maldição e a maldição de todo aquele que nele crê, nossos pecados foram sobre ele, nossas enfermidades que estavam no nosso corpo, que estão hoje, que estarão futuramente, todas elas foram para o corpo dele e isso é consequência do pecado, mas Jesus levou sobre si. Então, Deus não está querendo simplesmente que você obedeça a Deus, Ele quer o teu e o meu amor, Ele quer a tua, a minha gratidão, não é uma submissão por obrigação. Tem muitas pessoas que se fazem de submissas, mas de maneira nenhuma por dentro amam ou não tem nenhuma gratidão, só estão ali fazendo o que é mandado, ponto, mais nada. O que Deus quer não é o nosso medo, porque o perfeito amor, ele lança fora o medo. É isso que a palavra de Deus diz, né? O medo, ele é uma força muito poderosa, mas o amor, ele é maior do que o medo. É isso que a palavra de Deus diz, que quem ama Deus, quem realmente ama Deus, não tem medo do que ele pode fazer, o que ele vai fazer. Ah, mas ele é santo, eu jamais vou conseguir chegar. Não, você vai aprender que ele é santo, mas ele é teu pai. E pelo fato de ser teu pai, você tem liberdade de chegar nele. E ele sabe como te transformar para que você e eu sejamos exatamente como ele quer que a gente seja. Você, por exemplo, pode estar parada aí pensando, né? Ah, mas eu queria tanto crescer espiritualmente, eu não sou assim. Fica tranquilo, esse processo é dele. É ele que vai fazer, é ele que vai te modificar de dentro para fora. Você só precisa conhecer e experimentar esse amor, conhecer a palavra de Deus. Jesus é o Verbo encarnado. No princípio era o Verbo e o Verbo era Deus e o Verbo estava com Deus. Jesus também é conhecido como o pão da vida. O pão é o alimento que tem em todas as civilizações. Ele é acessível a todos, mas somente aquele que nele crê é que não vai perecer. A Bíblia fala, e isso eu comentei outro dia, 1 João capítulo 4, versículo 18, aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor. Esse é um processo, e esse processo está sendo completado, está sendo feito por Deus, na tua e na minha vida. Quando você tiver essa convicção que Deus te ama, quando você tiver essa convicção, Ele quer o melhor para mim, você não vai ter medo. Você não vai ficar preocupado. Deixa eu contar uma experiência para vocês que eu tive com o Caio já tem algum tempo. Nós estávamos num barco, nós estávamos levando algumas pessoas num passeio, nessa época a gente morava em Santos, e ali teve um momento que o Caio resolveu pular na água. Nós estávamos chegando perto de uma ilha, ele e um outro rapaz resolveram pular na água para poder ir a nado até lá, não quiseram esperar o bote descer para poder ir. E eu me lembro que, de repente, nós estávamos todos no barco esperando o bote descer, e eu me lembro que eu comecei a ouvir o Caio gritar, socorro, socorro. Todo mundo rindo, mas olha lá, ele brincando agora. Eu parei, eu falei, gente, eu conheço meu marido.
ele jamais iria brincar com uma coisa tão séria dessa. Nisso, quando eu acabei de falar, uma pessoa pulou na água, era uma mulher, e quando ela chegou perto do Caio, ela nadava muito bem. Quando ela chegou perto do Caio, o Caio falou: não sou eu, é o seu marido. E aí ela só desviou do Caio e foi atrás do marido. Foi a conta dela salvar, porque realmente ele estava morrendo afogado. Você vai falar: Raquel, por que você está contando isso agora? Pela confiança que eu tenho no meu marido, pela certeza de como eu o conheço tão bem, quando ele falar alguma coisa, aquilo é uma realidade. Se ele falar para mim, se ele estava gritando socorro, aquilo não poderia nunca. Ele brinca, ele é brincalhão, ele tem bom humor, mas em coisas assim jamais ele brincaria. E por causa disso, por eu conhecê-lo também, por eu saber do amor que ele tem por mim e eu por ele, eu sabia que aquilo ali era uma situação de muito problema, bem desesperadora. E graças a Deus foi salvo o rapaz, o Caio conseguiu chegar até a praia e aquela mulher que pulou, ela era uma nadadora, a esposa dele era uma nadadora profissional, ela já tinha ganho vários prêmios, por isso que ela pôde pular na água e pôde também salvar o marido dela. Voltando então aqui à palavra, quando a gente tem essa intimidade, quando a gente conhece a Deus nessa profundidade, se ele falar não faz, você sabe que é o melhor para você. Se ele falar que você não deve ir por esse caminho, você sabe que é o melhor para você. Você não vai falar: ai, tá bom, vou fazer porque ele está mandando. Não, querido. É isso que eu estou querendo mostrar nesses dias. Não precisa ter medo nesse relacionamento com Deus. O temor é uma coisa linda, necessária. O amor é muito melhor, muito maior, porque você quer amar, você quer agradar esse Deus que já fez tudo pela tua vida. Você vai amá-lo, inclusive, e nem vai mais querer fazer coisas que você sabe que aquilo ali vai deixar entristecido. Não mais medo de Deus, não mais medo do juízo final, porque já está tudo resolvido, já está tudo consumado. A porta de entrada para você chegar até lá, a Bíblia diz: a porta é estreita, e é verdade. É verdade, a porta começa com a cruz. Jesus é a porta. O caminho de uma pessoa cristã que quer ser igual a Cristo é um caminho que muitas e muitas vezes você vai falar: meu Deus, parece que piorou, o que é isso que está acontecendo? Mas não. Romanos, no capítulo 8, versículo 15, ele fala o seguinte, olha: pois vocês não receberam um espírito de escravidão que os escravize para novamente temerem, mas receberam o Espírito que os torna filhos por adoção, por meio do qual chamamos Abba, Pai. É assim que está escrito. O que Deus quer de nós? Deus quer que nós o amemos. É claro, é claro. Deus quer ver um coração contrito, quebrantado, um coração dependente. Ele mesmo diz: sem mim nada podeis fazer. É o que está escrito. Alguém que o ame mais do que qualquer outra coisa. Eu amo meus filhos, eu amo meu marido, eu amo meus netos, mas o amor que eu sinto por Deus é algo tremendamente maior. Por quê? Porque eu sei que nele e através dele todas as coisas são possíveis. Como não amar esse Deus maravilhoso? Como não chegar nesse Deus que é um Pai maravilhoso, onipotente, onipresente, onisciente, mas ele está dizendo que apesar de tudo isso, eu estou te dando a possibilidade de falar Abba. E Abba quer dizer paizinho. Pai, é muito gostoso, é um privilégio que você tem, é um privilégio que eu tenho. Deus te ama, Deus me ama e Ele sabe o que é melhor para nós. Então, a pergunta que vai ficar: por que não confiar e descansar nesse amor? Vamos orar? Pai amado, 5 dias meditando em quem o Senhor é, quem nós somos, sentimentos que brotam no nosso coração, sentimentos de medo, sentimentos muitas vezes, Pai, que a gente tem e que a gente nem sabe por que estão aparecendo. Os dias estão maus, a luta tem sido grande, mas é tão gostoso, Pai, pensar que o Senhor tem cuidado de nós, pensar que Teus olhos estão nos guardando, nos guiando, que o Senhor vai à nossa frente. É tão gostoso, Pai, saber que eu não preciso ter medo do Senhor, que o amor lança fora o medo e que este amor, Pai,
é algo sobrenatural. A Bíblia fala sobre ele, que fala inclusive que 3 coisas sempre permanecem: a fé, a esperança e o amor. Mas fé e esperança vão acabar. Naquele tempo, naquele dia, com Deus, nós não vamos precisar mais exercitar nossa fé e muito menos ter esperança, mas o amor, tanto aqui como lá, ele vai continuar conosco. Esse amor nunca vai acabar. De estar diante de Deus, de saber que todas as coisas ali foram criadas, porque a tua palavra diz: nem olhos viram, nem ouvidos ouviram o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Pai, nós queremos te pedir, enche-nos desse teu amor, Pai. Enche o nosso coração, Pai, de ti mesmo, Pai. Enche o nosso coração de gratidão e que o Senhor possa realmente ter em nós, Pai, filhos que são seus representantes aqui nessa terra, nesse mundo. Eu te agradeço, Pai, porque mesmo sem merecer, o Senhor nunca falou em mérito, o Senhor sempre falou em fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus, Pai. Então que a gente possa exercitar nossa fé nesse Deus único, nesse Deus vivo, nesse Deus que é amor, e que a gente possa ser neste caminhar, enquanto estivermos neste mundo, Pai, sendo transformados de glória em glória na Tua imagem. É isso que eu oro por cada um que o Senhor fez ouvir esta pregação, estas ministrações, estes manás, que cada um desses dias possa acrescentar algo novo no coração dos meus irmãos. Em nome de Jesus. Amém. Eu espero que Deus tenha falado muito com você. Eu oro para que você, ouvindo, você possa entender o plano dele, que o amor é a arma mais poderosa que eu e você podemos ter. E Deus nos ama, porque Ele é amor. Então, querido, fique na graça e na paz do nosso Senhor e Salvador, mas crendo que Ele te ama demais. Fica com Deus. Você pode acompanhar todo o nosso conteúdo baixando o nosso aplicativo ou seguindo as nossas mídias digitais usando o QR Code. Deus te abençoe!